Jesus quem veio. Foi meu Jesus. É só pela graça que ele vem morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem veio. Foi meu Jesus. É só pela graça que ele vem morar lá no céu de luz. Quem já bebeu da água que Cristo dá, tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água é só em Jesus, é de graça. Vem, meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem veio. Foi meu Jesus. É só pela graça que ele vem morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem veio. Foi meu Jesus. É só pela graça que ele vem morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem veio. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes. O que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo-vos estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não ausente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificar e não para destruição. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta manhã. A bênção de Deus se estenda sobre todos. Nesta manhã, damos graças a Deus por mais esta oportunidade, de podermos estar na presença de Deus. Olha, o profeta irmão Brana, aqui na mensagem A Voz do Sinal, parágrafo 65, ele diz: agora, sua palavra é cumprida em sua voz. O que ele promete, então ele cumpre sua palavra pela voz. A vinda de um profeta é um sinal de advertência de que o julgamento está próximo. Então, ontem nós já estivemos frisando sobre isso, falando que a vinda de um profeta é uma advertência que o juízo está bem próximo. Sempre tem sido, diz ele.
no parágrafo 66 aqui, ele diz: deixe-me apenas citar uma. Olhe para Noé, levantando-se no final, nos dias do mundo antediluviano. Um profeta profetizando. O que foi isto? O julgamento golpeou imediatamente após. Então, esta mensagem é importante. Todas elas são importantes, mas essa aqui ela faz um alerta, o profeta falando, que todas as vezes que apareceu um profeta profetizando, quer dizer que o juízo estava bem próximo, estava às portas. E a parte que interessante é que o mundo foi ficando cada vez pior. O mundo antediluviano foi ficando cada vez num estado de degradação, de incredulidade, pior do que já estava. Quer dizer, a vida de um profeta, para aqueles que são eleitos, foi uma benção. Porque hoje você pode assentar, ouvir a mensagem, e o seu coração é confortado. O seu coração é fortalecido com a mensagem do profeta de Deus. E é isso, irmão. Eu te faço aqui não seria uma advertência, mas um conselho. Você se apegue mais com a mensagem. Escute mais a mensagem. Leia. Ore mais. E deixe de ouvir coisas que para nada servem e que não tem nada a ver com a mensagem. Porque o mundo está cada dia mais incrédulo. Mas não é, irmão, aquela incredulidade dizendo assim: eu sou um incrédulo, eu sou um ateu. Nada disso. É aquela incredulidade do não tem importância. Entende? A pessoa vivendo realmente como num estado de degradação terrível e até reclamando crer na mensagem. Até dizendo: não, mas eu creio em Deus. Eu creio nesta mensagem. Diz e dá de frente com você. E contudo vivendo segundo o paganismo. Quer dizer, essa é a pior incredulidade que existe. Entende? Por quê? Porque não admite a sua condição. Quer dizer, olhando para aquilo que Paulo falou aqui, ele disse: examinai a vós mesmo, se permaneceis de pé na fé, se já não estáis reprovados. Ainda que ele diga, ele mesmo dizendo que o eleito, o filho de Deus, a filha de Deus, ele não é reprovado. Ele sempre vai estar numa condição em que o Espírito de Deus o tem recebido e o tem selado no corpo de Cristo. Veja bem, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados, os apóstolos. Agora, ele diz aqui: examinai a vós mesmo, verso 5, né? Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Não é provar os outros. Tem aqueles que gostam de provar os outros.
mas é hora de nós provar nós mesmos. Mas aqui está a advertência do último profeta, enviado à terra para o povo gentil, para a igreja gentia, dizendo: Moisés foi para o Egito, um profeta vindicado, com os sinais do profeta. Que aconteceu? O julgamento golpeou o Egito e logo em seguida, veja bem, assim que Moisés profetizou, em seguida veio o julgamento sobre aqueles que rejeitaram e não podiam receber mesmo. Eles não estavam predestinados para receber a mensagem que Deus deu a Moisés. Não estava. É tanto que o próprio São Paulo, ele disse mais tarde, ele disse que Deus levantou o Faraó para aquilo. Entende? Para que o juízo viesse sobre eles. E diz mais, diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Você vê que tristeza, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de não nos tornarmos uma pessoa de coração endurecido referente à mensagem de Deus e à palavra. A mensagem e a Bíblia. Que Deus nos dê um coração que seja capaz de tomar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, o conselho de Deus, e seguir em frente. Agora observe isso aqui, meu irmão. Aleluia. Oh, meu Deus. Se nós pudéssemos pegar cada pessoa e abrir o peito delas e colocar a mensagem dentro delas. Mas não podemos fazer isso. Isso só o Espírito de Deus pode fazer isso. Revelar-se a si mesmo às pessoas. Agora veja bem. Ele continua. O que aconteceu? O julgamento golpeou o Egito logo em seguida. Elias entrou em cena, o profeta, e profetizou a Acabe e aquela nação. O que aconteceu? O julgamento a golpeou logo em seguida, correto? Correto. João Batista veio com um sinal. Ele era um profeta. Ele era um sinal profeta que veio à terra. Ele sabia, quando ele viesse, o Messias falaria depois dele. Tinha que ser. Porque atrair os eleitos. O objetivo disto é atrair o povo eleito que está saindo, como nos dias de Noé, como nos dias de Elias, os 7.000, ou o que quer que seja, que não tinham dobrado seus joelhos para chamá-los para fora, João chamando os eleitos para fora e os deu a Cristo quando ele veio. Cedeu sua igreja, disse, eu tenho que diminuir, ele tem que crescer. Por quê? Ele disse, eu sou apenas uma voz dele, clamando no deserto. Preparai o caminho para o Senhor. Jesus veio do mesmo modo, fazer que o eleito, pronto para ouvir a voz de Deus, é para isto que é o sinal profético. Se vocês acompanham estas mensagens, fazer
fazer que o eleito se apronte. Não os outros, nunca ouvirão isto. É o eleito que é chamado. É isso mesmo, irmão. Parágrafo 71 é a voz do sinal. Então ele está dizendo que os outros não vai ouvir, não vai dar atenção, mas é o eleito que se apronta ao ouvir a mensagem. É o eleito que se preocupa. É o eleito que está com o coração voltado para a palavra. Os demais não ouvirão. Não há chamamento para eles, não há eleição para que eles creiam. E quer saber? Eles nem culpa têm disso. Isso depende de Deus. Sim, senhor. O que a gente pode dizer neste momento é isto, que se são eleitos, vai ouvir de uma forma ou de outra, vai ouvir e vai tomar posição pela palavra de Deus. No parágrafo 72, o profeta diz: para onde foi aquele anjo em Sodoma que fez aquele sinal? A Abraão e seu grupo fiquem fora de Sodoma, e ela vai queimar. Estão vendo? Jesus prometeu que isso se repetiria. Vocês sabem, novamente nesta Sodoma. Agora observem, é aqui que está a coisa. Sodoma não vai ouvir a palavra. E Deus não está falando com Sodoma mais. Está falando com o eleito, com a semente predestinada. O que é que isto faz? Isto apronta o eleito para o abrigo de Deus, como no tempo de Noé, e assim por diante. Qual é o abrigo de Deus? É entrar em Cristo, é estar abrigado em Cristo, é estar coberto com o sangue de Cristo, é ser ou estar cheio do poder do Espírito Santo. No 74 ele diz: o que é isto? Isto apronta o eleito, 73, né, parágrafo, para o abrigo de Deus, como no tempo de Noé, e assim por diante. E que é que isto faz? Isto condena o incrédulo intelectual ao julgamento. Isto sempre o tem feito. Ao rejeitar a misericórdia, nada resta senão julgamento. Assim, isto faz que o intelectual e o incrédulo fique pronto para o julgamento. Porque que fazem eles? Eles condenam isto. Essa é a razão porque os judeus comeram sua própria carne. Essa é a razão porque o sangue correu da cidade quando Tito, o grande general romano, entrou lá a cavalo, e porque eles tinham rejeitado o Espírito Santo. O julgamento tinha que vir, porque eles tinham zombado dele. Jesus lhe disse, quando eles o chamaram de Belzebu, ele disse: eu vos perdoo. A expiação não tinha sido feita ainda. Mas disse: quando o Espírito Santo tiver vindo para fazer a mesma coisa, falar contra ele nunca será perdoado. E aquela geração nunca foi perdoada disto, correto?
julgamento para o incrédulo. É posto lá para esse propósito, para dar a luz para o crente e trevas para o incrédulo, exatamente como a coluna de fogo era. Ela produziu luz para cruzar para a terra prometida e trevas para aqueles que não criam. Os sinais de Deus sempre fazem isso. Escurecem a vista do incrédulo e dá vista e luz para caminhar para o crente. É para isso que ele foi enviado. Meu precioso irmão, se esta profecia é verdadeira, e se a profecia do profeta é verdadeira e se cumpre, então a advertência de Deus. Agora em Números 12, verso 6, encontramos a mesma coisa. A Escritura, a Bíblia foi escrita por estes homens. Agora ao lermos em 2 Pedro 1:21, isto diz: homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Também em Hebreus 1, verso 1, de onde nós falamos outra noite. Deus antigamente, de muitas maneiras, falou aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, através de Jesus Cristo, seu Filho. A coluna de fogo, sinal, a voz ia falar. A coluna de fogo na sarça era uma voz notável de que Deus estava para falar. Note claramente agora, não falhe em entender isto. Quando Miriam se havia rido de seu irmão Moisés, e ela era uma profetisa, quando ela riu dele, e Deus desceu naquela coluna de fogo, Moisés sabia que Deus estava pronto para falar. Isto foi um sinal. E a voz que o seguiu disse: não temeis a Deus? Disse: não há ninguém na terra como meu servo Moisés. Fez o mesmo quando eles se levantaram e disseram o que havia. Quando Datã se levantou e quando Corá se levantou, a contradição dele: há mais homens santos além de ti. Tu pensas que és o único no grupo? Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. Quando eles quiseram conseguir um grupo para ir com eles, fazer para si uma organização, ele disse: separa-te deles. Eu vou simplesmente condená-los. Eu vou simplesmente consumi-los. E ele o fez. E o mundo os pegou. E o mundo os pegou. Que coisa, né? Agora nós damos conta de que essa sempre tem sido a maneira de Deus. Coluna de fogo indica que a voz está para falar. Cá tem isto. Quão cegos se podem ficar? Vocês ainda se lembram de Houston? Agora há uma voz que segue o sinal. Moisés, o sinal, um profeta para Israel. Prometeu que a palavra estava pronta para ser vindicada. Quão perfeito é a palavra de Deus, em ordem cada vez, exatamente como Urim e Tumim. Como mencionei outra noite, o Urim e Tumim estava lá. Tem que haver um sinal. O sinal vindica a voz e a voz vindica o sinal. De que isto vem de Deus. Isto vem de Deus. A voz do sinal é o que fala sim ou não. Se Deus rejeitava isto, então a voz dizia não. Se o sinal estava lá, Deus dizia sim.
A ordem de Deus nunca mudou. Poderíamos permanecer por horas nisso. Mas ele nunca mudou. Aleluia. Veja Jonas, o profeta. Veja esse sinal. Ele estava em seu caminho para Tarsis. Começou a ir para Nínive. Tomou uma estrada para Tarsis. Muitos condenaram Jonas. Jonas não merece ser condenado. Ele era um profeta. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. E ele começou em seu caminho para Tarsis e tentamos condenar o homem. Mas Jesus não o fez. Note, ele disse, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, isto era para ser um sinal. Assim tem o Filho do Homem que está no seio da terra 3 dias e 3 noites. E uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará nenhum sinal de Deus. Recorde-se, não o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? A ressurreição. E esta é aquela geração de Sodoma, adultério espiritual, cometendo fornicações espirituais contra a verdade de Deus, zombando disto. Uma geração má e adúltera pedirá um sinal. Uma geração má e adúltera pedirá um sinal e eles obterão isso. Isto será o sinal da ressurreição. Olhe, Jonas, aquelas pessoas eram pagãs. E ela era uma grande cidade comercial. Aleluia. E Deus tinha uma maneira de converter a Nínive. Você já pensou se Jonas chega em Nínive viajando num avião ou numa S10 ou numa Hilux e descesse ali, parasse ali? Nenhum deles teria se convertido, meu irmão. Mas Deus tem uma maneira de chamar a atenção. Sabe do que Jonas veio? Ele veio de peixe. Esse foi o transporte de Jonas. E quando o grande peixe vomitou na praia, aquele povo, eles tinham esse grande peixe como um deus do mar. E quando eles viram aquilo, seus corações estremeceram. E Jonas entrou, caiu na praia, já entrou cidade adentro, pregando: arrependei-vos e convertei-vos. Porque dentro de 40 dias Deus submergirá essa cidade em fogo. E toda a cidade se converteu. Mas se Jonas tivesse descido num carro de luxo ali, ou num outro tipo de carro, não tinha dado certo. Mas Deus enviou um grande peixe e o transportou até Nínive. Agora olhe, aquele povo tinha esse grande peixe como um deus do mar. E quando eles viram que ele vomitou a Jonas, seus corações estremeceram. E eles puderam parar e ouvir a mensagem de Jonas. E a cidade inteira se converteu. Agora pense se ele tivesse entrado ali num carro de luxo, aquilo não tinha feito nem cócega. Às vezes nós queremos as coisas da nossa maneira. Mas Deus tem uma maneira de chamar a atenção dos seus eleitos. E a maneira não é com coisas modernas, não. É com a palavra, é com os sinais que ele predisse, que ele escolheu. E isso atrairá a atenção da semente eleita. Sim, meus amigos, meus irmãos, e Deus nesta manhã, ele tem nos dado um profeta
tem nos dado uma mensagem profética, e ela é a única coisa que chama a atenção do eleito, que chama a atenção da semente predestinada. Isso mesmo, que faz com que o eleito pare e escute, que faz com que a semente de Deus se detenha e se examine a si mesmo e vê se está tudo em ordem. Esta é a palavra de Deus, é a mensagem da hora. Mas isso é para o eleito, o incrédulo não ouvirá isso. Ao contrário, ele se distanciará mais. Mas a semente eleita tem parado para ouvir. Tem sentado para ouvir a palavra. Mas o mundo está mergulhando mais no pecado. Não há outra coisa que possa fazer um eleito se assentar para ouvir a palavra, a não ser a mensagem de Deus, a mensagem de um profeta para este dia. Quer creia, quer deixam de crer. Esta é a mensagem da hora. Sim, Senhor, é a palavra do dia. E ela não tem perdido sua virtude. Ela não tem perdido sua força. Ao contrário, ela continua limpando, santificando. Ela continua dando vida aos que estão mortos, mas que são eleitos para se levantarem. Portanto, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Que Deus te abençoe nesta manhã. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Deus por mais esta vitória que Deus tem nos dado. Amém. Domingo às 18h30, vamos estar no Rio Bonito para mais um culto, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero dedicar a ti tudo que já te perdi.